E aí, pessoal? Hoje nós vamos mergulhar no fascinante mundo da IA generativa e descobrir como os Large Language Models, ou LLMs, estão revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia. Preparados? Ai, ai. Esse preparados me lembrou muito aquela abertura do Bob Esponja. Preparados, capitão? E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e hoje vamos começar aqui uma nova série no canal e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre IA generativa ou GenAI, como é muito utilizado no mercado hoje em dia. No vídeo de hoje nós vamos abordar algo mais introdutório e vamos aí nos aprimorando um pouco no decorrer dos próximos vídeos. O que vocês acham? Para mim eu acho que faz bastante sentido essa estratégia. Bom, eu tenho certeza que você já teve algum tipo de contato com IA generativa, mesmo que tenha sido usado sem você ter uma real noção disso. Por exemplo, você já deve ter usado um ChatGPT, você pode ter usado um Bard, um Bing Images, ou trazendo um pouco mais para o mundo de desenvolvimento de software, um GitHub Copilot ou AWS Code Whisperer, por exemplo. Todas essas ferramentas, elas utilizam em sua essência uma IA generativa, já que ela nos permite criar uma infinidade de textos, imagens, até mesmo código, de maneira muito simples, usando instruções em linguagem natural. Ou seja, como se nós estivéssemos conversando com alguma pessoa e fazendo algum pedido. De maneira normal, sem nenhum tipo de instrução específica de máquina, você consegue pedir algo fácil. Falando em pedir alguma coisa, deixa eu já aproveitar essa deixa e pedir para você que está nos assistindo, que ainda não tiver inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui também, tá perdendo vários vídeos que nós trazemos aqui, e também já deixa o seu like, isso é bastante importante para engajar os conteúdos aqui do canal. Aproveitando, eu queria compartilhar mais uma coisinha com vocês. O meu curso de formação básica em GitHub Actions foi lançado no LinkedIn Learning. Então, se você já tem uma assinatura do LinkedIn Premium, aproveita e já se inscreve para começar a fazer, porque tá bem legal. São 3 horas de conteúdo que vão te ajudar a aprender tudo o que você precisa para implementar o GitHub Actions nos seus projetos. Informações bastante importantes e valiosas estão lá. Então, se você tem essa possibilidade, aproveita. Bom, a IA generativa ela não surgiu do dia para a noite. Tudo isso se deve ao estudo em inteligência artificial que foi iniciado lá em 1956, onde buscavam ali criar máquinas inteligentes que pudessem replicar ou exceder a inteligência humana. Nos anos 60 foi criado também o primeiro chatbot, que foi chamado de Elisa. E a ideia aqui era simular uma conversa entre um ser humano e máquina. Inclusive, muitas pessoas acreditavam estar conversando com uma pessoa real já naquela época. Mas nesse caso ainda não era utilizado nenhuma tecnologia do tipo de IA generativa, mas sim uma série de regras de correspondência de padrões e substituições de caracteres ali dentro. Era algo bem mais simples, por assim dizer. Em 1997 começou o processo de Machine Learning, ou aprendizado de máquina, onde as máquinas puderam começar a aprender com os dados pré-existentes e ajudando assim em predição e tomada de decisões. Quando a gente escala um pouco mais, vai para 2017, esse passo foi aprimorado graças ao Deep Learning, onde permitiu que os processos de aprendizado de máquina utilizassem redes neurais para aprimorar todo esse aprendizado e processo de tomada de decisão. E finalmente, quando a gente chega em 2021, chega a tão famosa IA generativa, que se tornou extremamente acessível principalmente por causa do ChatGPT, que se expandiu depois aí para uma série de outras iniciativas nos mais diversos nichos de mercado. O ChatGPT foi uma virada de chave, um game changer, como você pode aí preferir explicar, porque ele trouxe essa questão da IA generativa, trouxe inteligência artificial, que era um negócio tão assim de nicho, só pessoas extremamente técnicas conseguiam usar isso, só pessoas extremamente estudiosas, aprofundadas em inteligência artificial conseguiam ali usar profundamente, se aproveitar dessas tecnologias. Ok, que a gente conseguia criar aplicações que consumissem esses serviços, mas era algo mais restrito, mais fechado. E aí chegou a IA generativa com o ChatGPT e trouxe isso para a mão de geral. Todo mundo conseguia ali abrir o ChatGPT e interagir com essa IA generativa, que foi o que mudou tudo pra gente no mercado. A IA generativa ela funciona com os chamados Large Language Models, ou LLMs, que basicamente funcionam transformando ali palavras em tokens numéricos para que a IA consiga trabalhar com isso de forma mais acertada.
Mas como é que funciona esse negócio? Bom, na prática, tanto o seu input, a sua pergunta, quanto o seu output, a resposta, são textos. Só que a IA, no final das contas, é um modelo estatístico, porque por baixo dos panos, apesar de ser uma IA generativa, é uma IA, que todo aquele processo por trás. Então ela trabalha muito melhor com números. Então, para realizar toda essa conversão de informações, é usado um processo chamado tokenização, porque existe um tokenizador para realizar essa conversão de texto em números para IA processar. E o processo de resposta funciona com algoritmos de previsão, seleção, distribuição de probabilidade, já que, baseado nos tokens de entrada, a IA generativa ela consegue prever os tokens de resposta baseado ali no seu treinamento. E um ponto interessante é que é possível incluir ali um grau de aleatoriedade nessas respostas. Então o LLM vai atuar de uma forma bem não determinística, ou seja, eu posso fazer sempre a mesma pergunta que as respostas elas vão ser sempre diferentes. Isso foi incluído para simular ali um pensamento criativo, mas também é possível você configurar isso para ele ser mais ou menos determinístico, as respostas serem mais ou menos iguais. Você, inclusive, pode notar essa criatividade usando o ChatGPT, por exemplo. Você pode abrir aí agora o ChatGPT, fazer uma pergunta e você vai ver que a resposta vai ser uma. Se você fazer a mesma pergunta de novo, a resposta vai ser totalmente diferente. Ah, um ponto importante, você não precisa usar a IA generativa só para perguntar uma coisa e obter uma resposta como se fosse um Google da vida. Você pode pedir outras coisas, como por exemplo, resumir um texto, explicar os pontos principais de um artigo. Você pode também criar algo do zero, por exemplo, onde, sei lá, uma história baseada em algumas informações que você passa. Isso é bastante interessante e abre uma infinidade de possibilidades para a gente, né? A IA generativa definitivamente está mudando muitas atividades nos mais diversos mercados. Isso é um fato. E no mundo de desenvolvimento de software eu acho que não tem como ser diferente. Afinal, nós somos um mundo que está envolvido bem próximo da tecnologia. Várias dessas IAs foram treinadas com uma quantidade gigantesca de código-fonte. E o seu processo de entendimento, sugestão de código são realmente bastante interessantes. E ferramentas como o GitHub Copilot, a AWS Code Whisperer ou o Google Duet, por exemplo, se aproveitam muito disso para aprimorar as experiências dos times de desenvolvimento, seja sugerindo código, seja explicando como um código funciona ou muitas outras opções e funcionalidades que nós temos nessas ferramentas. Mas o uso de IA generativa não para por aí em desenvolvimento, já que a IA entende código, a gente pode pensar em várias outras coisas, como gerar documentação, explicar código, explicar alteração, várias e várias coisas. E os LLMs estão evoluindo cada vez mais. Chegamos num ponto, por exemplo, em que é possível você fazer um rascunho de uma página em um pedaço de papel, um HTMLzinho padrão, por assim dizer, subir uma foto disso em algum LLM e pedir para que esse LLM, por exemplo, crie uma página da web inicial baseada no seu desenho. E esse código vai ser respondido de maneira quase que mágica, né? Então, assim, o LLM consegue entender a sua foto, o seu desenho, seu rascunho num pedaço de papel, entende campos que você colocou ali e já consegue gerar uma página básica baseado no que você pediu. Você pode pedir, por exemplo, pega essa foto, gere para mim uma página inicial em ASP.NET, em JavaScript, e ele vai fazer. Isso é muito interessante e muda bastante as coisas, facilita muito o nosso dia a dia em desenvolvimento de software. Bom, por hoje eu acho que é isso, a gente entendeu um pouquinho sobre IA generativa, como é que funciona, e nos próximos vídeos a gente consegue explorar um pouco mais esse tema. Você já conhecia essa parte da IA generativa? Tem aí alguma ideia de onde nós podemos usar ela no ciclo de desenvolvimento de software? Já deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Não esquece também de curtir, compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. Aquele abraço!